queridos filhos, sou a vossa mãe dolorosa, e vim do céu para ajudar-vos. Escutai-me. A falta de zelo pelo sagrado levará muitas almas à perdição. Vereis horrores em toda parte. O grande naufrágio da fé afastará da verdade muitos consagrados. Agora, já é possível dizer claramente, e com todas as letras, aquilo que não se pode mais ignorar. Nestes nossos dias, é praticamente impossível não perceber os ataques à Igreja Católica. Não cessam, e se multiplicam as notícias de templos profanados, sacrários destruídos, imagens e símbolos sagrados usados em atos sacrílegos, etc. Os sinais mencionados nas profecias de Nossa Senhora de Anguera vêm se cumprindo de modos que não se pode ignorar. E o vemos, na medida em que o ódio aos valores cristãos vem se tornando mais e mais violento. E o desrespeito a tudo que é sagrado vai se tornando insuportável. Tudo isso faz parte do grande naufrágio da fé, profetizado por Nossa Senhora. Caminhais para um futuro doloroso. Haverá um grande naufrágio na fé. A grande embarcação se desviará do porto seguro, mas o Senhor não abandonará seu povo. A vitória de Deus virá para os justos. Coragem. Não haverá derrota para os eleitos de Deus. A luz da verdade conduzirá a igreja do meu Jesus. A derrota virá para a falsa igreja. Avante na defesa da verdade. Olá, amigos, salve Maria. Se vocês achavam que o caso Hare Krishna na Basílica Imaculada Conceição, em Botafogo, já tinha superado todas as profanações possíveis, preparem-se para a notícia de hoje. Um grupo fez um clipe para celebrar o pecado dentro da conhecidíssima paróquia de São Sebastião, em Manaus. E para entendermos o conteúdo da ofensa, precisamos recorrer ao Catecismo da Igreja Católica. Ele explica que o sexto mandamento, não cometerás adultério, engloba o conjunto da sexualidade humana. Os parágrafos 2351 a 2359 definem e expõem os principais pecados contra este tipo de mandamento. A própria Igreja detalha nestes parágrafos que a masturbação, fornicação, pornografia, prostituição, estupro e atos homossexuais seriam ofensas à castidade. Logo, usar uma paróquia como um meio de difundir uma prática contra o sexto mandamento, por exemplo, para defender a masturbação ou o sexo fora do casamento, consiste em uma agressão à doutrina da Igreja, que o Estado laico qualificaria como uma prática de intolerância religiosa, e nós como uma profanação e intolerância frente à verdadeira religião. Hoje nós estamos aqui para comentar mais uma daquelas estrepolias do padre Júlio Lancelotti. Em plena homilia, ele recomendou um livro LGBT do autor Luiz Correia Lima, uma pessoa que infelizmente é professor da PUC-Rio e há muito tempo vem defendendo as pautas LGBTs como casamento gay e bênçãos a pares homossexuais. Um livro que saiu agora pela editora Vozes, Teologia e os LGBT+, do padre Luiz Correia Lima. A questão do casamento, a gente ainda pode ver, em termos religiosos, isso ainda está muito distante aqui no Brasil? No Brasil, sim. Mas na Holanda, por exemplo, é comum sacerdotes, 80% dos sacerdotes católicos abençoam uniões
homoafetivas. Essa é uma pesquisa feita pela Universidade de Utrecht. E 50% dos sacerdotes católicos realizam essas bênçãos no templo católico. Mas isso porque a sociedade já se habituou e ninguém rasga as vestes por causa disso. No Brasil nós ainda estamos longe disso. Assim, o padre Júlio Lancelotti se coloca ao lado dos cismáticos alemães que têm tentado mudar toda a doutrina moral da Igreja acerca do sexto mandamento. E o que dizem as Escrituras, o que dizem os grandes padres, os catecismos, etc., é sempre num sentido inverso. Então nós já expusemos aqui em outras ocasiões o célebre parágrafo 2357 do Catecismo, em que ele vai afirmar, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira, em caso algum podem ser aprovados. Vejam aqui que tanto o padre Júlio Lancelotti como o autor Luiz Correia Lima transgridem a passagem exposta no Catecismo. Se o Catecismo diz que os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados, o que esses dois sacerdotes têm feito? 80% dos sacerdotes católicos abençoam uniões homoafetivas. Bem como reconhecer seus talentos, contribuições e possibilidades. Uma releitura do Evangelho a partir da questão LGBT. Eis aí, mais uma vez, a teologia ecofeminista da libertação. Ora, mas a Igreja, em sua sabedoria, sabendo do sofrimento das pessoas que sofrem com a atração por outras do mesmo sexo, age solicitando que essas pessoas sejam recebidas com carinho, mas sem aprovar o pecado por um lado, mas por outra também impedindo o acesso dessas pessoas ao sacerdócio. Por isso que um documento da Congregação para a Educação Católica de 2005, emitida por Roma, vai afirmar: a Igreja, embora respeitando profundamente as pessoas em questão, não pode admitir ao seminário e às ordens sacras aqueles que praticam a homossexualidade, apresentam tendências homossexuais profundamente erradicadas, e agora parece que esse trecho final de Roma foi escrita para o padre Júlio Lancelotti. Atenção, homofóbicos de plantão. Ou apoiam a chamada cultura gay. Então, de acordo com o documento de Roma, um seminarista que apoie a cultura gay, como faz o padre Júlio Lancelotti, não pode nem chegar a ser ordenado. Então vejam quão distante se encontra o referido padre, amigo da extrema esquerda em todo o Brasil, do magistério da Santa Igreja Católica. Sacerdotes ungidos do Senhor, não sejam mais covardes. A covardia é um pecado, e, em alguns casos, muito grave. Creiam no poder maior de Deus, e enfrentem os inimigos da Igreja com coragem. Não se ocultem, não balbuciem como bebês, e nem murmurem com as suas cabeças baixas. Mas, gritem bem alto, e proclamem a verdade do alto dos telhados. Vocês têm bons exemplos entre bispos e cardeais. Sigam esses modelos, e ergam suas cabeças. Até quando permanecerão escondidos? Entrincheirados, sob a desculpa da prudência. Contem com as orações dos verdadeiros fiéis católicos, e vão à luta com fé. E a vitória será garantida.